Mais uma vez, nós estamos aqui da comunidade Yeshua para começar essa live da célula. Hoje é terça-feira, segunda-feira. É porque a célula sempre era na terça, mas agora vai ser semana que vem vai ser na terça, essa semana na segunda. E eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos sejam bem-vindos, que essa palavra possa penetrar na mente e no coração de vocês aí que fazem parte dessa concentração de fé, todos que estão aqui na célula, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já declaro que nós possamos, com essa palavra, olharmos para dentro de nós e começarmos a ser pessoas diferentes, cada dia mais parecido com Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra que o Senhor nos ordenou hoje, vindo direto do céu através do Espírito Santo, é Romanos 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. Romanos 12, verso 2. E assim diz a palavra do Senhor. Todos já acharam? Pode falar? Romanos 12, verso 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, o apóstolo Paulo está deixando bem claro para nós que para nós sermos verdadeiramente cristãos, nós temos que abandonar totalmente. Quando ele fala mundo aqui, a palavra mundo aqui quer dizer comportamentos, culturas, igual nós aqui no Brasil. Nós temos uma cultura totalmente diferente do que está na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus. Na Bíblia é que nos dá a instrução para seguir o caminho de Deus. E os costumes, a nossa cultura, tem muita coisa totalmente o contrário. Quando ele fala costumes do mundo, ele quer dizer os costumes da nossa cultura, da cultura de cada país, da cultura de cada povo. Quem é de Cristo, a cultura que nós temos que seguir é a de Cristo, independente se a cultura de quem está à nossa direita, à nossa esquerda, que está no nosso país, na nossa cidade, na nossa rua, ou mesmo a pessoa que está morando conosco ali na esquina, nós temos que seguir a cultura de Deus, porque se nós não seguir, se as pessoas que estiverem ao nosso lado estiver seguindo a cultura de Deus, nós estamos junto com elas. Se elas não estão, é porque nós, se nós não olharmos para dentro de nós a cada dia e prestar bem atenção, como nós somos de copiar o que está no nosso meio. É tanto que eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lá tem uma cultura, lá tem um jeito de falar. Agora eu estou aqui em Joinville. Com o passar do tempo, mesmo sem eu perceber, eu já vou começar a apagar o jeito de conversar lá e vou começar a me adaptar ao povo daqui. Então, Paulo está falando isso aí porque nós, naturalmente, somos assim. Nós vamos, até mesmo sem perceber, nós vamos tendo procedimentos, palavras, atitudes, ação do meio que nós vivemos. Então, quem é cristão tem que estar sempre se fiscalizando, olhando para dentro de nós e olhando o que tem certas coisas que não tem problema, igual se nós aprendermos lá em Minas Gerais, eu falava uai, aqui tiver um outro ditado, eu falar, não tem nada, não tem problema, mas tem certas coisas que nós, como cristãos, não podemos deixar nos levar no comportamento se Jesus fala que nós temos que amar o nosso próximo e perdoar, então, se as pessoas que estão ao nosso redor vinga quando alguém faz o mal para ele, prefere viver sem ter amor, sem ter empatia pelas pessoas, nós não podemos imitar o mundo, que quer dizer as pessoas. Nós temos que imitar a Jesus. O que Jesus nos ensinou?
Qual a cultura que ele nos ensinou? Perdoar as pessoas, perdoar quem te fez o mal. Pisa no seu calo, antes de você querer vingar, você perdoa. E perdoar de uma forma, não só deixar de vingar, mas limpar o coração. A partir do momento que aquela dor lhe passou, você limpa o coração e vai lembrar daquilo, mas não vai querer fazer mal nenhum para a pessoa e nem vai ficar com sentimento negativo dentro da gente. E isso, para nós que tem uma cultura de bater o levou, de vingar tudo, fica muito difícil. E ao redor de nós, a maioria que ele fala, as pessoas do mundo, são assim. Então, a cultura de Jesus está cada dia mais rara no mundo, que é o amor ao próximo, o perdão e o amor a Deus. Mas no dia a dia, na prática, não só de palavra, não só no discurso. E isso para nós, mesmo que não tivesse essa cultura ao redor de nós, que todo mundo tivesse a cultura de Jesus, no dia a dia, na prática, já seria muito difícil para nós, porque nós temos a natureza do pecado, a nossa carne já é corrompida. Então, toda vez que nós somos confrontados com palavras, com atitudes dos outros, ou com algum dano físico, ou às vezes de palavras, a tendência nossa é ficarmos chateados, é ficarmos com raiva, é querermos dar o troco, é discutir, é querer ter a razão. E o que Jesus nos ensinou? A perdoar é o quê? Perdoar alguém que está fazendo alguma coisa errada. Não é porque ele está fazendo errado que eu tenho direito de contestar, de brigar. Não, se Jesus manda perdoar, quem está conversando com você tudo bonitinho, fazendo tudo certinho, você não tem que perdoar ele nada, não. A gente perdoa quem está errado. Mas só que nós temos? Porque no mundo que nós vivemos não tem a cultura do errado e do certo. Às vezes no trânsito você fecha alguém lá até sem querer, porque aconteceu alguma coisa, ele não buzina, não te xinga, porque ele fala, ele está errado, então eu tenho que vingar dele isso aí, ou então mostrar para ele o erro dele. Eu não posso aceitar. Agora, se ele perdoasse, ele não ia fazer nada. Ele ia seguir o caminho dele, falar, não, ele me fechou, de repente, foi porque aconteceu alguma coisa, e mesmo que se ele fez intencionalmente, eu perdoo ele, e acabou. E tentar não fechar ninguém, seguir o certo, mas nunca ter na mente o tal do certo e errado, porque Jesus fazia o certo, mas ele não exigia de ninguém fazer o certo, ele mostrava um exemplo dele. Quem quiser seguir a ele e fazer o certo, fazia, mas quem não quisesse, ele não queria vingar, ele só mostrava o caminho. O caminho é esse aqui, é isso que Jesus manda fazer. Nós temos que ensinar o caminho, mas se nós colocar na nossa cabeça o do certo e errado, que aparentemente parece que Deus é assim, não, Deus é o Deus do perdão, do amor. Agora, se a pessoa não pedir perdão a Deus, ele vai acertar as contas com Deus, que Deus também é juiz, ele é juiz. Então, no momento que ele fechar os olhos, ou quando Jesus voltar, aí Deus vai acertar as contas. Mas até o último dia da vida dele aqui, ele pode ter feito errado, feito tudo quanto é coisa errada, a vida dele toda. Uma hora antes dele morrer, se ele pedir perdão a Deus de coração, ele vai viver com Jesus do mesmo jeito o outro que ficou 50 anos, ou viveu a vida toda, desde que nasceu até o dia que morreu, certo. Então, por isso que nós temos que olhar para dentro de nós e vermos. As consequências aqui nessa terra vai pagar, mas aí é uma coisa dele. Eu particularmente, não posso mudar. Eu posso mostrar o caminho, fulano, você vai agir dessa forma, você vai ter esse e esse resultado. Se ele também me der a oportunidade para me falar com ele. Se ele não quiser ouvir também, a única coisa que eu posso fazer é perdoá-lo. E quando nós somos irmãos em Cristo, nós devemos mostrar o caminho. E quando nós somos irmãos em Cristo, se a pessoa não quiser seguir o caminho e falar na boca dele que ele é cristão, que ele está seguindo, não seguir, a única coisa que nós podemos fazer é afastar dele. Se ele fala uma coisa e age de outra forma, afastar dele. Agora, se nós fosse querer corrigir o mundo, querer que todo mundo seja igual a Jesus, nós teríamos que sair desse mundo. Então, por isso que a gente tem que perdoar.
Porque se nós não perdoarmos também, nós vamos agir igual aos outros. Porque nós vamos ficar com nós vamos ficar com sentimentos, mesmo que a pessoa pisa no meu calo, eu não vingo dele, mas na minha mente, no meu coração, eu fico com raiva, eu fico chateado, eu fico triste. Qualquer sentimento negativo que eu tiver e não me libertar, é claro que Jesus falou que ireis e não pequeis. Até à tarde eu posso até ficar com um certo sentimento negativo, mas antes de eu dormir, eu tenho que limpar. Mas você sabe por que Jesus falou isso? Porque na época eles não sabiam, não, mas hoje, pelos estudos psicológicos que tem, pelos estudos que tem, se você fazer qualquer coisa, pode ser boa ou ruim, e você fixar naquilo, nas emoções e tudo, se dormir com aquilo, vai gravar no seu subconsciente, você não vai esquecer nunca mais. Agora, se você não dá importância para aquilo, é tanto que tem até um método para a pessoa aprender e não esquecer. É você aprender uma coisa, não sei se você aí já viveu isso, se vocês aqui já viram. Você aprende uma coisa hoje, mas aí você não faz exercício, quando é no outro dia você já esqueceu. Agora, se você aprender, porque quando tem emoção, não precisa disso, igual alguém pisou no seu calo, aí você tem emoção negativa, que é vingar dele, fica com raiva. Se você não trabalhar para limpar aquela emoção e deixar só a emoção do perdão bem forte, aí no outro dia você vai ficar com aquilo. Então você vai ficar com aquilo no coração, com aquele ressentimento lá no peito e na mente. Agora, se você lutar o dia todo para perdoar e tudo, vai chegar um certo tempo que você não vai nem lembrar daquilo mais. E tudo e até tem um professor que fala sobre estudo, que você não precisa estudar para fazer a prova, é você aprender alguma coisa, que aí é uma coisa que não tem emoção. Aí você precisa exercitar. Você aprendeu uma conta de matemática hoje, exercitou bem aquilo, fixou bem na mente antes de dormir, você nunca mais vai esquecer. Aí o dia que tiver a prova, você não precisa nem de estudar, você já sabe. Esse é o método certo. Então, quando Jesus falou isso, é porque ele sabia que nossa mente funciona assim, o nosso cérebro funciona assim. Ou é assim, você exercitando aquilo que você aprendeu bem, você vai fixar. Ou então, quando tem emoção, aí também a emoção faz com que grave. Por isso que nós, tem muita coisa que aconteceu, igual eu lembro que no 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas caiu. Por quê? Porque foi uma coisa que marcou, na hora que eu vi na televisão, me emocionou. Mas o que eu comi naquele dia eu não sei, a roupa que eu estava vestindo eu não sei. Coisas minhas lá, íntimas, que eu vivia, que eu não pus emoção forte, eu não me lembro, para mim nem existe. Mas aquele momento que eu vi na televisão, os prédios caindo, aquela coisa, por quê? Porque teve uma emoção forte, foi uma coisa que chamou muita atenção, foi lá para o meu inconsciente. Eu sei o dia, eu só não sei a hora, mas eu sei o dia e o ano. E quantas coisas aconteceu naquele ano particular, que era muito mais importante do que a torre lá ter caído para mim, e eu não lembro. Não lembro praticamente de nada. Então fica na nossa mente, no nosso coração, ou emoção negativa, ou positiva, ou qualquer outra coisa que é igual estudo, que não tem emoção, de nós podermos estudar e exercitar. Aprendeu, o professor falou, você aprendeu a matéria ali naquele dia. Se não exercitar bastante, no outro dia, 3 dias depois, você não lembra. Se exercitar, vai ficar o resto da vida. Se todo mundo fizesse isso, que não usa esse método, a pessoa ia passar 20, 30 anos que estudou, a hora que desse aquela prova para ele, ele fazia do mesmo jeito, porque já está lá no inconsciente. O grande exemplo disso, eu particularmente, é o telefone do meu tio. Tem quase 40 anos que está esse telefone. Eu sei, eu já telefone celular, já tive telefone, vários telefones que eu gravei, que eu sabia de cor, e hoje eu nem sei mais. Mas o telefone do meu tio, que há 40 anos atrás foi para o meu inconsciente, porque de alguma forma eu pus força naquilo, foi lá para o meu consciente, até hoje ele está na minha mente. Qualquer hora que me pergunte, é só eu puxar, eu já sei o número do telefone dele de 40 anos atrás, porque ficou gravado. Então nós temos, Jesus quando falou isso, que a ira dure só até a tarde, é porque ele já sabia que o nosso cérebro, quando grava, quando nós fixamos naquilo, vai gravar e vai ficar o resto da vida
aí não vai sair mais. Então vai ser muito difícil de você conviver com aquilo. Então se você gravar muito alguém que te fez um mal e fixar naquilo e deixar se levar até depois que você dormir, aí você nunca mais esquece, acabou. Mesmo que você perdoe ele, mas aquilo vai ficar na sua mente, vai te perturbar. A hora que ele fizer aquilo de novo, vai somar. Por isso que vem os traumas. Porque o que acontece? Que com o trauma vai repetindo. Aquilo vai repetindo. E aí a pessoa entra em depressão, a pessoa fica traumatizada. É por conta das coisas que aconteceu ruins e ele fixou. Então Jesus já sabia disso. Nós não sabíamos, hoje nós sabemos como é que funciona o nosso cérebro, mais ou menos, mas ele já sabia, por isso que ele fala, ireis e não pequeis. Então, esta palavra hoje de Romanos 12, verso 2, está falando para nós não imitar o mundo, porque tudo isso que ele falou para nós não fazermos, o mundo hoje nos ensina a fazer. Quando alguém te xinga, te trata mal, o que o mundo fala? Não deixa barato não, vai lá e vinga, xinga ele também, senão você vai ser senão você é um bobo, você é um trouxa, deixa os outros fazer o que quer com você, vinga, vai lá, vinga aquilo lá que ele fez com você, não dá mole não, perdoar jamais, tem que vingar. E é isso que o mundo, essa cultura que nós temos no mundo nos ensina. Amar, eu vou gostar só de quem gosta de mim, quem não gosta de mim, eu não vou gostar não. Quem me odeia, eu vou odiar ele. Olho por olho, dente por dente, né? Mas isso aí, olho por olho, dente por dente, foi antes de Cristo. Depois de Cristo não é não. E a nossa cultura nem é olho por olho, dente por dente. É se alguém te der um tapa, você quer dar nele um tiro. É assim que eles ensinam. Por isso que é muito difícil. Além do o nosso ser já tem tendência para o mal, para guardar sentimentos negativos, de ódio, de falta de amor, de falta de perdão, já é natural nós, é igual nadar por rio abaixo, a corrente vai levando, para nós ter amor, ter perdão, nós temos que esforçar igual quem nada por rio acima. Toda a sociedade ao nosso redor, principalmente nós aqui do Ocidente, né? Não só o Brasil, mas todo o Ocidente, é cada um para si, Deus para todos, essa é a cultura. Bateu, levou, você não pode ficar no prejuízo. Se alguém te der um prejuízo de 10 reais, você tem que brigar até a morte para receber dele, você tem que, aí fala mal dele, e assim vai. E tudo de ruim, essa é a cultura. Então nós temos que lutar contra essa cultura, porque senão, até mesmo sem a gente querer, nós contaminamos. Nós podemos, às vezes, nem ficar igual ali ao extremo, mas pelo menos um pouco daquilo vai penetrando na nossa mente, a gente vai, ali, os que estão ao redor da gente ali, vai todo mundo agindo daquela forma, e nós, até sem querer, igual quando a gente vai para um lugar que tem um sotaque diferente, igual eu estou aqui, já estou pegando o sotaque do povo daqui, aí eu vou para o Nordeste, é uma coisa assim que eu nem percebo, aos poucos, vai contaminando. Por isso que Jesus fala, para nós não imitar o mundo. Então, pôr na nossa mente, no nosso coração, principalmente os sentimentos. Porque se não tiver sentimentos, fica tudo mais fácil. Se eu lutar contra o sentimento negativo, de alguém me xingar e eu não ficar com raiva, não querer vingar, de alguém fizer o mal para mim e eu querer perdoar, eu vou trabalhando, vou lutando naquilo, vai chegar um tempo que eu não vou nem dar mais importância que as pessoas falam, que eles fazem. Por quê? Porque eu estou trabalhando na minha mente que eu tenho que perdoar. Então, de alguma forma, eu tenho que cada dia dar menos importância. Para quê? Para me sofrer menos. Porque vai ficar muito difícil. Toda vez que alguém me xinga, fala alguma coisa comigo, eu tenho aquele sentimento, eu fico triste, eu fico com raiva. Aí amanhã ele me xinga de novo, ou um outro pisa no meu pé, eu fico com raiva. Então fica muito difícil para mim controlar aquilo. Agora, se eu vou trabalhando, porque toda vez que acontecer isso, eu perdoar e começar a pôr minha mente ali, eu tenho que perdoar e pensar em outras coisas, e limpar o coração, aí cada vez fica mais fácil. Chega um ponto que vai ter que fazer coisa mais grave, que se for coisa pequena, você não vai nem notar mais. É tudo um trabalho com o passar do tempo. Porque senão vai chegar um ponto que, mesmo que eu queira perdoar, eu não vou conseguir. Mesmo que eu queira não xingar, não rebater, eu não vou conseguir. Então é uma luta diária que nós temos que imaginar o seguinte:
tudo que acontece comigo, mesmo que eu esteja certo e o outro errado, eu tenho que perdoar. Então, para mim, não pode existir isso de guardar isso na mente e nem ficar com raiva e nem querer vingar de alguma forma. Às vezes, vingar não agredir a pessoa, mas dá para ele o mesmo troco. Ele chamou você de feio, você chama eu sou feio, você também é. Não, você chamou você de feio, se você for falar alguma coisa, mas eu acho você tão lindo. Ou então fica calado. Não querer chamar ele de feio, nem de igual para igual. Tentar trabalhar para ser diferente. E não só expressar isso para fora, que é isso aí é o mais fácil. O negócio é colocar isso dentro da gente. Porque tem muita gente que é maltratado, que alguém trata ele mal, ele não fala nada, nem faz cara ruim, mas dentro dele lá ele fica magoado, ele fica cheio de rancor, ele fica cheio de mágoa, porque ele foi maltratado pelas pessoas. Aí aquilo ali não adianta nada, porque vai fazer mal para ele e ele vai perder a conexão com Deus, porque quem não perdoa, Deus deixou bem claro, se eu não perdoo o meu próximo, que me fez o mal, que nós não podemos esquecer que perdão é para quem te fez o mal, não para quem te fez o bem. Ele não vai perdoar. E fora que hoje nós sabemos que na nossa vida, no dia a dia, quanto mais nós gravarmos qualquer tipo de sentimento negativo, nós estamos prejudicando nossa saúde biológica, nossa emocional, nós estamos prejudicando nosso relacionamento com outras pessoas, porque se eu tenho mágoa de alguém e guardo aquilo, mesmo que eu parar de conviver com aquela pessoa, a hora que eu for conviver com uma nova, aquela mágoa que ficou dentro do meu coração, da minha mente, do outro, vai, de alguma forma, a hora que a outra pessoa fazer uma coisa parecida com aquilo, vai acionar o meu gatilho, porque tá lá dentro de mim, e eu vou tratar, às vezes, aquela pessoa mal, porque aquele gatilho que Deus me somou com o que eu já passei. Às vezes ele fala uma palavra pequena que aciona o meu gatilho, eu vou e jogo 50 coisas em cima dele. Por quê? Porque eu guardei lá o passado, eu não limpei o coração. Então me atrapalha nos relacionamentos com as pessoas, com Deus e com a minha saúde. Então, quer dizer, só toma prejuízo, tanto aqui na terra, e se nós continuarmos cheios de mágoa e não perdoar e não amar as pessoas, nós também não vamos ter plano de salvação, não. Se nós não conseguirmos perdoar até o último fôlego nosso, até Jesus voltar, nós vamos perder tudo. Então vamos olhar para dentro de nós, que essa pregação é para todos nós, principalmente para o pregador. E para todos que estão ouvindo aqui e para vocês aí. É um assunto que não dá muito ibope, né? Porque faz a gente refletir, a gente fica sem graça, muitos outros nem concordam. Então nós temos que, porque Jesus tem que olhar para ele. Ele nos deu o exemplo. O exemplo maior que ele nos deu é de conviver 3 anos com Judas, que era ladrão e ia trair ele. E não tem um relato lá que ele tratou Judas mal. Ele até pôs Judas como... Ele sabia que o fraco de Judas era roubar, tanto que era dinheiro, tanto que ele entregou Jesus a troco de 30 moedas de prata. E Jesus, o que Jesus fez para ajudar ele? Colocou ele lá sendo o tesoureiro do rebanho. Ele que era o tesoureiro lá, que Jesus saía pregando, curando, as pessoas davam oferta para ele, e eles viviam daquilo. E quem comprava as coisas, quem ficava com aquele dinheiro era Judas. E Jesus sabia que ele roubava. Mas o que Jesus quis fazer? Ele vai viver comigo aqui, eu vou dar um exemplo. Ele rouba, eu não sou ladrão. Ele faz tudo por dinheiro e eu aqui não faço nada por dinheiro. Dando um exemplo para ele durante 3 anos, para dar um tempo para ele, que mesmo que ele traísse Jesus e roubasse o tempo todo esses 3 anos, igual ele fez, mas antes dele morrer, ele se arrependesse igual Pedro arrependeu de ter negado Jesus, ele seria salvo. A esperança de Jesus era essa, porque a missão dele não era trair Jesus, ele ia cumprir a missão, mas se ele aprendesse o que Jesus ensinou os 3 anos, que tudo que ele era, Jesus era o contrário. Ele era avarento, Jesus não era. Ele era... para ele, o Deus dele era o dinheiro, para Jesus não era. Tudo que ele era, Jesus era o contrário. E Jesus sabia disso. Mas ficou com ele 3 anos, ensinando ele um caminho contrário,
para dar ele a chance, porque nós temos a escolha, para dar ele a chance dele ser parecido com Jesus, porque se ele conseguisse, a hora que ele traiu Jesus, se ele conseguisse se arrepender de tudo que ele fez na vida dele toda, e o que ele fez com Jesus, Jesus ia zerar tudo e hoje ele estaria lá com Jesus. Mas no caso dele, pelos relatos, parece que ele só teve remorso, ele não se arrependeu, mas que Jesus deu-lhe a chance, deu. Por isso que Jesus nunca maltratou ele, por isso que Jesus nunca jogou nada na cara dele, por isso que Jesus sempre perdoou ele, que ele queria vencer ele com amor. Mas nem todas as pessoas a gente não vai vencer. Vai ter gente que você vai perdoar ele e ele vai continuar do mesmo jeito. Mas com certeza vai ter alguns que vai falar, não, eu tenho que agora ser parecido com essa pessoa, porque essa pessoa, eu xingo ele não me revada. Tudo que eu faço de ruim, ele me perdoa. Então, vai ter uns que vai aceitar Jesus e vai ir por bem por conta do exemplo da gente. E outros a gente já sabe que vai continuar do mesmo jeito. Não vai adiantar nada, mas aí já é problema dele. Nós sempre temos que olhar para dentro de nós e fazer a nossa parte. Ser imitador de Jesus Cristo. E os que conseguir até o último fôlego, será salvo. E se fizer tudo que tem que ser feito aqui certo, terá uma vida com abundância, porque também nós pagamos pelas nossas atitudes aqui. Se nós temos uma atitude sempre de guardar rancor, ódio no coração das pessoas, nós vamos pagar depois mais velho um câncer, uma doença emocional, uma depressão, uma dificuldade de relacionamento com as pessoas. De repente vai acabar sozinho e doente. Por quê? Porque a vida toda ficou com amargura no coração, não perdoou as pessoas, vingou tudo que foi feito, nunca amou as pessoas, só viveu jogo de interesse, só viveu uma vida só igual o mundo ensina, né? Um jogo de interesse, aonde dá mais eu tô, e tudo que eu puder vingar ou tomar de alguém, é só ter oportunidade, viver só por interesse e por medo, não por amor, por perdão, para ter uma vida parecida com a de Jesus. Depois que fica mais velho, paga aqui o preço, fica sozinho, fica doente, porque quando nós ficamos só com a mente e o coração cheio de ódio, cheio de falta de perdão, cheio de amargura, vem a doença. Isso aí já está comprovado. Tudo isso Jesus quer nos livrar. Por isso que ele falou, ama e perdoa. É o principal. Porque quem ama e perdoa, segue todos os mandamentos de Deus. Não, sem nenhuma dificuldade. Então, esta é a chave. Amar e perdoar. Se amou e perdoou, nós temos que lutar todos os dias para isso. Amou e perdoou, o resto tudo fica fácil. Porque quem ama e perdoa, limpa o coração, acabou. Ele vai ser imitador de Jesus cada dia mais. É claro que é um processo. Ninguém fica perfeito. Nós não vamos morrer imperfeito, mas Jesus está vendo que nós estamos lutando, nós estamos andando passo a passo todos os dias. Fazer o mesmo dilema que tem os japoneses lá, que eles lá, mesmo tendo esse dilema e não sendo seguidor de Jesus Cristo, pelo menos um resultado eles conseguiram. Eles, há 80 anos atrás, eles criaram uma frase, e hoje é coletiva lá. O hoje melhor do que o ontem e o amanhã melhor do que hoje. Então nós que somos cristãos tem que falar, ontem nós fomos imitadores de Jesus Cristo um pouquinho, hoje mais um pouquinho e amanhã mais um pouquinho, que até o fim da nossa vida, se nós começamos com 10, chegar lá pelo menos com 70. Um dia melhor do que o outro sempre, lutando. E eles lá tiveram resultado, porque ele destruiu a bomba, destruiu tudo lá, eles ficaram sem nada. Como eles criaram um dia melhor do que o outro e hoje é uma coisa coletiva, eles hoje estão, nós sabemos, a vida deles lá está bem melhor, eles são unidos, eles têm prosperidade, com essa mente, um dia melhor do que o outro e coletivamente. E nós com Jesus vai ser muito mais, porque quem não tem Jesus nunca vive uma vida totalmente com abundância, tem muito problema, mas quem vive verdadeiramente sendo imitador de Jesus Cristo, cada dia mais vai viver uma vida totalmente com abundância. É este o recado que Deus tem para você, para mim e para todos que estão nessa cela. Sermos imitadores de Jesus Cristo para que nós cada dia mais optamos com toda a luta
a ter sentimentos positivos, pensamentos positivos, e automaticamente, se nós tivermos o nosso sentimento positivo e os nossos pensamentos positivos e perdoar o nosso próximo pelo mal que ele nos faz e pelo ambiente, pelo tudo que está ao nosso redor, nós automaticamente seremos cada dia mais imitadores de Jesus Cristo. Mas não é simples, mas não é fácil. É nadar por rio acima, o braço vai doer, vai ter muitas dificuldades, mas ele também vai ver o nosso esforço, que na hora que nós nos esforçar, o Espírito Santo vem e nos ajuda, ele nos acolhe, ele nos dá força. Agora, se nós recuarmos e deixar levar por rio abaixo, aí vem o Satanás para potencializar o nosso ódio, para potencializar a nossa falta de amor, para potencializar a nossa falta de perdão, de paciência, etc, etc, etc. Mas isso aí é a chave para tudo. Então, o Espírito Santo está falando aqui comigo, com você aí, com todos aqui. Então, nós temos que ficarmos firmes e tentarmos sermos melhores a cada dia. Então, vamos fazer uma oração e vamos encerrar esta palavra, que é uma palavra que eu estou repetindo, aí até eu mesmo falo, não, para que repetir tanto? Só que daqui a 5 minutos, para me pôr isso em prática, mesmo sabendo, repetindo, eu mesmo, daqui a 5 minutos, pode ser que eu não consiga. Então tem que sempre estar repetindo, para ver se a gente começa a colocar alguma coisa em prática. Porque com muito falar, com muito pensar, tem mais chance da gente colocar em prática. Porque o dia que nós conseguimos colocar em prática, o mundo será melhor. O nosso mundo e quem estiver ao nosso redor. E com certeza, mesmo sendo um grão de areia no universo, no planeta, esse grão de areia será um grão de areia melhor para ele e para os que estiver ao redor dele. Então, vamos orar e vamos fechar com chave de ouro essa cela em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, entramos na tua presença, meu Pai, para pedir ao Senhor, Pai, que tudo que foi falado aqui, foi falado, foi repetido, foi dito, que o Senhor possa fazer com que eu e todos nós que fazemos parte dessa concentração de fé, tanto essas pessoas que estão aqui online, como os que estão aqui comigo aqui nessa cela, e principalmente eu, Pai, e nós possamos no nosso dia a dia sermos mais parecidos com o Senhor, Pai, tendo amor ao nosso próximo, tendo Deus como sobre todas as coisas, e sendo cada dia mais perdoador e amando cada dia mais as pessoas. Que o Senhor, Pai, possa fazer que na prática, no nosso dia a dia, nós possamos ser pessoas melhores. E com certeza, Pai, nós receberemos a tua graça. E o Senhor visita cada uma pessoa que está aqui também nessa cela, está nessa live, para que os que estiverem enfermos possam ser curados, os que estiverem com a vida, com problemas financeiros, Deus, o Senhor possa trazer recursos, e os que estão com problema na vida sentimental, esposa, esposo, família, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, Pai, que a partir de agora, com amor, com perdão e com a tua força, do teu Espírito Santo, nós possamos ser pessoas saudáveis, no nosso biológico, no nosso emocional, possamos ser pessoas que tenham abundância, porque o Senhor vai fazer com que nós possamos viver o melhor dessa terra. E o melhor ainda, quando nós fecharmos os olhos aqui nessa terra, ou o Senhor voltar antes, nós vamos estar preparados para viver eternamente no teu reino. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro todas essas bênçãos na vida de todos aqui, todos que crêem, diga amém, aleluia, e recebe, porque o que concordar aqui nessa terra será concordado no céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti toda a luz dele, e que o Senhor possa nos dar uma semana maravilhosa. E na sexta-feira estaremos aqui de volta nessa cela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ficam com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.